Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC, visa oferecer bolsas para projetos de pesquisa feitos por professores, principalmente em conjunto com estudantes. Este programa oferta bolsas tanto para a graduação quanto para o ensino médio. Participar de um projeto desse como bolsista garante a subsistência ou parte da subsistência de muitos estudantes. Além disso, incrementa a formação profissional dos estudantes contemplados e desenvolve a pesquisa no país. Esses projetos são submetidos pelos professores à instituição a partir de editais específicos para serem aprovados e, com sorte, ganhar bolsa. Sim, tem alguns projetos que não ganham bolsas, mas mesmo assim as pessoas podem ganhar horas de pesquisa, de extensão e ou cultura. Quando os projetos são aprovados, cada professor orientador, aquele que desenvolve o projeto, seleciona os candidatos, bolsistas e ou voluntários, através de alguns critérios, como prova, entrevista ou outros. Por isso, é sempre importante estar atento aos editais de divulgação dos projetos aprovados, que são disponibilizados no site da instituição, bem como as informações que são divulgadas dentro do próprio curso, como também conversar com os colegas e professores para saber mais informações sobre os seus projetos. No meu caso, a pesquisa não teve bolsa. Se discutiu no primeiro encontro o tema da pesquisa, que seria, no caso, nomes próprios e descrições definidas em 4 autores: Frege, Russell, Strawson e Kripke. E foi falado já dos problemas desses autores, tanto a tese deles quanto a problemática que enfrentaram, as críticas feitas de um para o outro, que tem muito isso em filosofia, e as soluções apresentadas por cada um. O nosso trabalho, que no caso seria da dupla, né? Eu fui selecionado com um colega, nós dois voluntários. Era para apresentar num evento da universidade, no caso é o JIC. O JIC é a Jornada de Iniciação Científica, que tem em várias universidades, em que todos os estudantes bolsistas e ou voluntários vão apresentar os resultados que obtiveram a partir da pesquisa feita. Esse foi um dos critérios para receber a certificação, sendo o outro a realização de um trabalho escrito, ou no caso, o artigo. Especificamente sobre a pesquisa que meu grupo desenvolveu, o problema geral que se pretendeu responder, ou ao menos desenvolver, foi conseguir distinguir entre um nome próprio genuíno e as aparências que surgem na nossa linguagem. Minha pesquisa em específico, que eu e o meu colega resolvemos separar, cada um fazer um trabalho para apresentar, envolveu o autor Frege, e ele pretendia resolver os problemas de expressões sem referência na matemática, produzindo uma linguagem artificial que não permitisse qualquer ocorrência desse tipo, no caso, qualquer ocorrência de algo que parece o nome, mas não tem uma referência. Por isso, Frege teve que lidar com problemas de sentido e da referência de nomes próprios, mostrando que alguns deles, mesmo com sentido, não apresentam nenhuma referência, o que não é o ideal para a matemática. Mas como assim um nome próprio? O que Frege considera que é isso? Então, para ele, um nome próprio não é apenas o que nós consideramos normalmente, que seria o nome dos nossos pais, dos nossos amigos, o nosso nome, ou o nome que nós damos para os nossos animais de estimação. Bilu, fica Bilu! Não. Ele ainda considera nome próprio um indivíduo, por exemplo, Sócrates, ou o Papa Francisco, ou o Átila Yamarino. Linda! Ou uma descrição definida, como o filósofo mestre de Platão, ou o chefe atual da Igreja Católica, ou o paladino da quarentena. Outra coisa que ele considera um nome próprio é uma sentença, como Sócrates é um filósofo que não escreveu nada para a posteridade, ou o Papa Francisco é preocupado com a situação de Manaus por causa do Covid-19, ou Átila Yamarino é o paladino da quarentena. Já a referência de um nome de um indivíduo é um indivíduo, redundante ser. A referência de uma sentença como um todo é o verdadeiro ou o falso. Por exemplo, Drauzio Varela refere-se a um médico brasileiro. Já a sentença Drauzio Varela é um médico brasileiro que contribuiu para diminuir os casos de doenças sexualmente transmissíveis em presídios brasileiros refere-se ao verdadeiro.
Contudo, ao falar Drauzio Varela é um deputado federal, estamos referindo-nos ao falso. Drauzio Varela é um ser perfeito. Chegando no problema do Frege, que é um problema para a lógica em geral, nem todos os nomes próprios têm referência, como por exemplo Clark Kent, porque ele não existe nesse mundo, vamos dizer assim. E qualquer sentença com essa expressão não terá referência, já que Clark Kent não tem referência. O Frege diz que sentenças sem referência não são nem verdadeiras nem falsas. Isto é, se eu disser que Clark Kent é um super-herói que tem problemas com a Kryptonita, ou, por exemplo, disser que Clark Kent tem uma persona, que é o super-homem, que tem problemas com Kryptonita, ou, por exemplo, se eu disser que Clark Kent não existe, não vai ter referência. Logo, essa sentença não vai ser nem verdadeira nem falsa, o que não é muito intuitivo para nós. Esse é um dos problemas que o Frege encontra na sua teoria de sentido e referência. Isso vai ser apontado depois por outros autores, como o Russell. Pode-se dizer que a história do super-herói tem uma coerência consigo mesma. Porém, não se pode experimentar se aquela classe ou aquele tipo de super-herói tem problemas com Kryptonita ou não tem, etc. Que é o que a ciência faz. Vale lembrar que o que ele considera por verdade são verdades científicas. No caso, o que pode ser esmiuçado pela ciência. Embora Frege tenha desenvolvido sua pesquisa visando resolver problemas matemáticos, alguns filósofos posteriores o estudaram para desenvolver teses sobre a linguagem em geral. Isso foi um pouco do que nós pesquisamos durante o ano e eu espero que tenham gostado.